Muito boa tarde, obrigada por estar aqui conosco no nosso cantinho Mãos na Pausa. Eu sou Angel Mello, sou co-criadora do projeto Mãos na Pausa, que é um espaço para a gente compartilhar vivências, procurar soluções, trazer profissionais capacitados para a gente levar adiante nessa vida de mulher na menopausa, esses Sim. desafios. Então sejam todos, todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. E por falar em informação de qualidade, em profissionais capacitados, nós recebemos hoje, a minha médica querida, não vou deixar de fazer propaganda, né? A minha endocrinologista, a doutora Natália Camargo, que vem cuidando desse meu estágio tão desafiador, né? Com tanto carinho, e nada mais, né, nada melhor do que ela estar aqui conosco para tirar nossas dúvidas. Doutora Natália, muito bem-vinda, muito obrigada pelo seu tempo precioso, que eu sei que é precioso, é uma honra tê-la conosco. É um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Meu nome é Natália, como a Angel já falou, sou endocrinologista pela Santa Casa, já atuo na endocrinologia desde 2019. Não sou especialista em menopausa, mas estou aqui disponível para ajudar no que a gente puder, contribuir para ajudar a passar bem por essa fase, né? Que é natural na vida da mulher, mas que não é nada fácil de enfrentar. Sim. Hoje nós anunciamos nos nossos stories que nós vamos falar sobre metabolismo durante a menopausa, Uhum. né? Esse turbilhão que acontece no nosso corpo. A gente fala muito sobre os sintomas, né, doutora Natália? A gente sempre escuta, os fogachos, insônia, enfim, isso a gente já sabe. Mas eu sempre falo que é bom compreender o porquê disso. Como é que isso acontece? Eu agradeço muito se começar aos pouquinhos explicar para a gente dentro do seu tempo. Claro. Claro. Então, eu gosto de fazer uma comparação, que acho que se torna mais simples para a gente entender. É assim, fazendo o oposto do que acontece, por exemplo, no período de puberdade. Na puberdade, quando começa a aumentar nossos hormônios femininos, né, aumentar o estrogênio, progesterona, o corpo da menina para o corpo de mulher começa a receber, por exemplo, uma distribuição de gordura em região glútea, afina a cintura, o que a gente vê o oposto na menopausa, exatamente quando começam a decair esses hormônios. A gente começa a acumular gordura, por exemplo, na região abdominal. Então, assim, é quando as mulheres percebem uma mudança na composição corporal, né, nessa distribuição de gordura que realmente perde um pouco o contorno que a gente tinha no período da juventude, Exatamente. né? Então, assim, na verdade, todas as modificações vêm em decorrência dessa queda hormonal, né? A explicação é uma só para tudo que acontece. Só que como o estrogênio, principalmente, é um hormônio que tem receptores, né? Em muitos órgãos, em muitas células do nosso corpo, a gente começa a ver muitos efeitos diferentes. Então, assim, como você falou, os principais que a gente já sabe, né? É a parte de perda de massa óssea, isso é um ponto muito importante, que coloca a mulher em risco maior de osteopenia, osteoporose, fraturas. Essa parte de redistribuição de gordura, acumulando gordura na região abdominal, gordura visceral, o que vai acabar aumentando também risco de doença cardiovascular, por exemplo, aumentar a incidência de infarto, AVC, piora do nosso perfil lipídico, a gente começa a ver muito aumento de colesterol, por exemplo, né? A gente tem uma piora, por exemplo, também do perfil da parte de glicose. Então, assim, é literalmente um envelhecimento que a gente sofre em todas as células do nosso corpo, né? E aí toda aquela vitalidade, vamos dizer assim, que a gente costuma ganhar no período de puberdade, a gente começa a ver isso acontecendo o oposto, né? Decaindo nessa parte da menopausa. E aí, assim, você até estava conversando, a gente estava conversando um pouquinho antes, que existem alguns sintomas que não são tão falados, né? Não são tão Sim, comuns, mas que a gente observa muito na prática também, né? Muitas mulheres apresentam, por exemplo, como você falou, a questão de zumbido, a questão sim, de eu uma tive. dificuldade, na- Tive é, não tem. é, uma dificuldade na digestão, né? Uma Sim. lentificação, por exemplo, na parte intestinal, uma lentificação no próprio metabolismo, aquela coisa de facilidade em perder peso, em fazer uma dieta. A gente fala assim, fechava a boca, rapidinho emagrecia. Quando chega nessa fase já é muito mais difícil disso acontecer, né?
Então, sim, são mudanças, adaptações, vamos dizer assim, que a gente precisa estar muito atento, porque é uma perda de qualidade de vida muito grande na vida da mulher, Sim, né? sim. A própria saúde sexual, a gente experimenta uma queda de libido, existe a síndrome gênito-urinária, que a gente fala muito, que é desde a atrofia da parte genital, uma secura vaginal, né? Aumento de incidência de infecção urinária. Então, tem, assim, inúmeros sintomas, né? Que a gente pode ficar aqui uma tarde inteira falando só dos É. sintomas, né? Dá-lhe sintoma, né? Eu estava conversando com a Nirley bem no início, né? A Nirley, co-criadora do projeto. Nós duas estávamos. Eu até conversei com você, né, Natália? Um zumbido, deve ser por causa que eu tive Sim. Covid, enfim. E a Nirley chegou a fazer uma ressonância magnética, né? E já era o sintoma da menopausa. Eu hoje também li que, além de toda essa lista enorme, ainda tem a capsulite adesiva, eu acho que é esse o nome, é o Sim, síndrome do ombro congelado. Eu sim. falei, gente, a gente não tem descanso, né? Mas, ao É. mesmo tempo, eu acho que você vai concordar comigo. Por exemplo, eu vi outro dia, elimine todos os sintomas da menopausa em 10 dias com essa receita. Eu não quero esse tipo de conteúdo aqui. Quando eu comecei, quando eu pensei em criar o Mãos na Pausa, eu falei, eu não quero esse tipo de conteúdo porque eu sei que não é verdadeiro, isso não me atende, eu sei que isso não vai passar, né? Não é tomar um remedinho, qual dor de cabeça que você passa, mas assim, eu quero saber quais são as ferramentas, né? Obviamente tem reposição hormonal. No meu caso, eu acho que eu não posso, porque eu tenho caso de câncer na família, câncer de mama. Mas quais são as ferramentas, né? Terapias integrativas, atividade física diariamente, que eu não consigo mais viver sem atividade física, né?